Bom, pessoal, então hoje nessa aula de Arduino nós vamos aprender como ligar, como acionar uma carga que consome uma corrente mais alta. O Arduino, tanto o Uno quanto o Mega, cada pino dele, então cada um desses pinos aqui, eu consigo drenar até 40 mA, a corrente máxima que sai de cada pino. E claro, a tensão é 5 volts. Mas se eu tiver que acionar uma carga que precise de mais do que 40 mA para ligar, ou ainda que precise de mais do que 5 volts para ligar, o que eu faço? É o caso do motor. Nós estamos vendo aí na tela do computador um motor no Proteus e também aqui na prática estamos aqui vendo esse motor. Então esse motor aqui, ele precisa de 12 volts para funcionar. Além dele precisar de uma tensão maior do que a que o Arduino consegue passar para ele, que o Arduino, quando a gente manda ligar um pino, sai 5 volts. Além dele precisar de 12 volts para funcionar, então pela tensão o Arduino já não conseguiria acioná-lo, ele também precisa de uma corrente acima de 40 mA. Ele trabalha na casa aí em vazio, né, sem nenhum peso aqui no eixo dele. Ele trabalha na casa de 80, 70 mA. Então, dessa forma, esse motor ele precisa tanto de mais tensão quanto de mais corrente do que o Arduino consegue oferecer. Por isso que nós fizemos, nós colocamos um transistor. O transistor vai ser o driver de corrente. Ele é que vai ser o responsável por acionar o motor na hora que o Arduino acionar, no caso aqui, o pino 7. Nosso objetivo não é explicar o transistor, nem nada do tipo. Nós já temos o nosso curso de transistor no GV Ensino e lá nós explicamos melhor como o transistor funciona. O fato é que o motor aqui, vocês estão vendo que eu tenho um capacitor e um diodo no motor. Da mesma forma que, na prática, eu também tenho o diodo e o capacitor acoplados no eixo do motor. Sempre que eu trabalhar com cargas indutivas, como é o caso de um motor, ou no caso de um relé, por exemplo, que são os dois casos mais clássicos, eu preciso de um capacitor para filtrar os ruídos que vêm do motor, que é um circuito que nós chamamos de snubber. Algumas vezes ele vem com um resistor aqui em série com ele. No caso aqui, como é um motor de baixa corrente, um capacitor de poliéster de 100 nano é o suficiente. E um diodo aqui polarizado reversamente, que é para combater a força contra-eletromotriz gerada pelo motor na hora que ele desliga. Nós vamos gravar uma aula explicando melhor sobre essa força contra-eletromotriz, mas esse diodo aqui, que é chamado de diodo roda livre, ele suprime essa força contra-eletromotriz. Quando o motor para, ele gera uma tensão muito alta, muito mais alta do que os 12 volts que eu estou alimentando ele aqui. E aí essa tensão, se eu não tiver esse diodo, ela espalha pelo circuito e pode danificar o transistor, o microcontrolador e o que tiver pelo caminho. Então esse diodo vai proteger aqui o restante do circuito da força contra-eletromotriz. Pois bem, então chega de mais delongas. O nosso circuito aqui eu tenho um resistor de base de 1K. Toda vez que o Arduino acionar o pino 7, o transistor vai liberar uma corrente para o motor, muito maior do que a que sai do Arduino, e também uma tensão de 12 volts, ao contrário dos 5 que entra no Arduino. É importante frisar também que eu estou utilizando uma fonte de 12 volts separada, que não vem com o Arduino, como estamos vendo aí também na imagem do circuito. E para que tudo funcione, o terra dessa fonte de 12 volts tem que estar conectado ao terra do Arduino. Então é isso que nós estamos vendo aqui na prática. Veja que o terra do Arduino, que é esse aqui que eu estou segurando, ele está conectado também ao terra aqui que vem da fonte de 12 volts. Se os terras não estiverem conectados, não vai funcionar. Então vamos aí à programação. Então a programação é o que você já sabe, né? Nós vamos declarar aqui o pino 7 como saída. Eu vou até definir aqui um apelido para ele. Vamos definir motor como 7. E aí a gente coloca aqui já motor como saída. E o que eu vou fazer é simplesmente ligar o motor por 1,5 segundos
desligar por 1,5 segundos e ficar repetindo isso indefinidamente. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ligar o motor, vamos colocar aqui o motor para high, para 1, ligando o motor, e vamos esperar 1,5 segundos com o motor ligado. Depois desse 1,5 segundos, vamos colocar o motor para low, colocar o motor para 0, desligar o motor e esperar mais 1,5 segundos. Feito isso, vamos transferir, carregar o programa para a placa. Eu já estou aqui com Arduino Uno selecionado na placa e na porta, no meu caso aqui a COM7. Venho aqui e clico em carregar. Vou salvar aqui como programa 06 motor. E ele vai compilar e enviar para a placa. Vamos ver. Vamos ver na prática o funcionamento. Então, vejam só, o motor liga por 1,5 segundos, fica 1,5 segundos parado, funcionando perfeitamente. Veja aí o consumo de corrente do motor, perto dos 70 mA, como eu tinha comentado com vocês anteriormente. Deixa eu tirar a fonte de 12. Então está aí, sempre que eu quiser acionar uma carga, no caso de corrente contínua, que precisa de uma tensão ou de uma corrente maior do que aquela que o Arduino consegue fornecer, que é 5 volts, 40 mA, eu uso um transistor aqui para chavear essa tensão e corrente maiores. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um joinha, de comentar o vídeo e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço. Tchau!